Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Rádio Nerd. Eu não sei por que eu não consigo olhar para a câmera e não ficar olhando pro lado de cá, né? Só quem tá vendo pelo YouTube sabe por quê, né? Nós somos aqui conhecidos já desde muito tempo. O Rádio Nerd é conhecido como gado da Sidney Swenson. E aí? É, é isso, né? É, Sidney. Sidney Swenson. O que você fez essa semana, hein? Oh, vamos lá. Vamos começar mais um programa de hoje. Vou tirar aqui. Senão. Opa! Tô até fazendo confusão aqui, ó. Vamos tirar aqui porque senão eu não vou conseguir fazer o programa de hoje. Fazer o Rádio Nerd hoje, né? Vamos lá. Vamos começar. Está começando o Rádio Nerd deste domingão. Eu sou o Daniel Nascimento, desde já agradeço pela sua companhia no programa de hoje, programa de número 191. Ai, me tirou completamente do plumo, vamos dizer assim. Vamos lá. Hoje o programa, vamos estar falando de que mesmo? Eu esqueci do que a gente vai falar. Ah, tá. Vamos falar de It. Bem-vindo a Derry, que é a série que está... que é a série sensação, vamos dizer assim, desta temporada de Halloween 2025. Então vamos falar sobre ela e sobre também, no final do episódio de hoje, vamos estar falando também sobre sobre os cinemas, né? As estreias desta semana de Halloween, última semana de outubro. O que se estreou no cinema nessa semana de Halloween? Então vamos começar o programa de hoje, programa de número 191, falando da série que tá, vamos dizer assim, dando o que falar, uma série que tá chamando bastante atenção, vamos dizer assim, né? Eu já acompanhei, já assisti os 2 episódios. O primeiro episódio foi no domingo passado, a estreia, o episódio piloto. E o episódio número 2, que era pra sair no domingo agora, no próximo domingo, vamos dizer assim, né? Hoje à noite, vamos dizer, né? Pra sair hoje à noite, no caso, né? Foi antecipado para sexta-feira. Porque sexta-feira foi Halloween, dia 31 de outubro. Então aí os produtores da série também, a HBO, quis fazer aí uma coisa diferente pra galera aí que gosta dessa temporada de Dia das Bruxas poder acompanhar uma série de terror, vamos dizer assim, uma série gore, né? De bastante sangue, vamos dizer assim, né? Então, eles lançaram essa série, o segundo episódio, na sexta-feira. Então aqui vamos fazer o comentário dos 2 episódios. Você que acompanha o Rádio Nerd sabe que em séries a gente comenta no início o primeiro episódio. Aqui nós vamos comentar os 2 primeiros episódios e depois vamos comentar o episódio lá no final, o último episódio. E aí vamos fazer vamos dizer assim, vamos pegar e fazer um apanhado, um comentário geral de o que foi a série It. Bem-vindos a Derry. Então, muito terror aqui, muito suspense, muito terror hoje no Rádio Nerd. Então vamos lá, vamos começar. Hoje não temos aí o Bernardo, porque, como você já sabe, o Bernardo tá aí na reta final do seu curso de Direito, né? Então ele tá aí praticamente formando já, então tem muita correria, mas no próximo programa acredito que ele vai estar aqui com a gente para comentar as coisas que forem surgindo nessa semana que está começando hoje. Então vamos começar com It. Bem-vindos a Derry. Primeiro, a primeira impressão minha, o que eu achei. Eu adorei a série, eu gostei muito da série. Assim,
em termos da proposta que a série tem para passar, vamos dizer assim, né? A série, ela cumpre bem o seu papel e pra mim é uma série que começa lá em cima. É uma série que começa já chutando a porta com os dois pés, na verdade, né? Porque logo no primeiro episódio a gente já tem ali mortes de personagens que seriam personagens principais, que é isso que a gente vai falar dentro do programa de hoje. Coisa que séries, na maioria das vezes, não fazem, né? Que séries, elas esperam ou até mesmo nem matam o personagem principal. Elas começam ali no caso e... nem mata o personagem principal, ou até mesmo ela demora pra matar personagens importantes. Aqui não. Aqui os episódios, o primeiro episódio, vamos dizer assim no caso, ele já mata dois personagens importantes, que é o Phil e o Ted, né? Que eram personagens que demonstrava, vamos dizer assim, desde do início da série, vamos dizer, quando a série estava sendo anunciada, a gente acreditava que seriam personagens importantes para a história do filme. E não, aqui a série, ela trata de exatamente acabar com essa, vamos dizer assim, com esse propósito deles serem ali personagens importantes, personagens principais, e já mata eles numa cena de bastante sangue, né? Não tem medo, esse filme não tem, essa série ela não tem medo de matar personagens importantes e nem mesmo matar crianças, porque aqui nós estamos falando de crianças, né? E isso me deixou assim, bastante impactado, né? Porque a série ela não teve medo de matar crianças, vamos dizer, no primeiro episódio, né? Mas vamos começar logo do início, porque é interessante, vamos dizer, a história, pra gente falar logo de início. Vou pegar aqui minhas anotações, porque Bem-vindos a Derry, ele começa com uma cena bastante pesada, vamos dizer assim, né? Que ali temos uma criança, o Matt, que é uma criança muito parecido como o clube como aquele clubinho de crianças lá do primeiro, dos filmes, no caso, né? Do primeiro filme também, dos filmes de It, a Coisa, que eram crianças que são ali, que estão fora do padrão, né? Vamos dizer assim. São crianças que sofrem por problemas de bullying, ou crianças que têm problemas em casa. Aqui o Matt, ele mostra que ele tem, além de sofrer uma discriminação dos seus, vamos dizer, entre aspas, amigos, né? Ele também tem problemas familiares, que a série ela não aborda quais são os problemas familiares, mas dá pra ver porque o Matt ele tá fugindo daquela cidade, ele tá fugindo daquela família. Tanto é que ele fala que ele não quer voltar pra família dele, ele quer apenas fugir, sair de Derry, né? E aí ele encontra uma família que parecia ser uma família normal, mas na verdade é uma projeção, né? Vamos dizer assim, do grande inimigo, vamos dizer, da série, que é a Coisa, né? E aí, tudo parecia que ia surgir normal, até que a Coisa, ela começa a botar medo no Matt, né? Ela começa a mostrar que aquela cena, aquela família que o Matt encontrou na saída de Derry, na verdade, não era uma família normal, né? Era, na verdade, a ameaça, a Coisa, né? Vamos dizer, se projetando naquela família. E aí a Coisa começa a sair do controle, até que surge um bebê completamente, vamos dizer assim, de Chernobyl, né? Ou um bebê, podemos dizer, mutante, né? Que aparece, e aí a cena fica completamente um caos, vamos dizer assim, completamente uma cena de terror, porque aquela família, ela começa, antes desse bebê nascer, começa a se comportar estranhamente,
E aí, logo após esse bebê nasce e começa a quebrar lá, a bater em todas as partes do carro, até que o Matt, ele, no maior momento de maior pavor dele, ele pega a chupeta e vira pro canto como se fosse se proteger de tudo aquilo, como se aquilo ali não fosse real. E é nesse momento que o bebê mutante mata o Matt, né? E a chupeta dele voa para o esgoto, muito parecido com com o do primeiro filme, né? No caso, lá no primeiro filme do It, é o barquinho que vai para o esgoto. Aqui é a chupeta do Matt que cai no esgoto, fazendo assim uma ligação. O que é aquilo ali? É a coisa não deixando o Matt ir embora, né? O que é bastante interessante. Como a coisa tá ligada à cidade de Derry. E esses 2 primeiros episódios é uma demonstração exatamente disso. Porque tanto Derry quanto a coisa, elas são meio que irmãs siamesas, vamos dizer, né? A coisa, ela só sobrevive por causa da cidade de Derry. E ao mesmo tempo, a cidade de Derry, ela recebe uma energia negativa da coisa. E esses 2 primeiros episódios, ele mostra isso muito bem. Não só com a coisa não deixando o Matt sair da cidade, mas nos acontecimentos que ocorrem naquela cidade. Como, por exemplo, o racismo. Como, por exemplo, valentões batendo numa criança indefesa, né? E muitas outras coisas que acontecem de maldade, vamos dizer de fato, né? Que é nada mais, nada menos do que a energia da coisa sobre a cidade de Derry. Porque nos livros, o que acontece? A coisa, ela chegou primeiro, né? Então, a coisa, ela tá ali naquele local antes da cidade. Então a cidade, ela foi construída em cima daquele alienígena que caiu naquela cidade, né? Então a cidade, ela se alimenta da energia ruim do alienígena, no caso, né? Então esses 2 primeiros episódios, além, é claro, de ótimas cenas de terror, tem a apresentação daquele local, né? Nós estamos falando da década de 60, década em que o racismo era fortíssimo nos Estados Unidos ainda, né? E estamos falando do Maine, que é um estado, né? Vamos dizer, que é um estado dos Estados Unidos que fica no norte, onde não sofreu com com muita força, vamos dizer assim, para quem conhece a história dos Estados Unidos. As colônias do sul eram colônias mais racistas do que as colônias do norte, né? Mas mesmo assim, o mal do racismo, ele está entranhado, porque todo o mal está entranhado naquela cidade de Derry, né? E isso é bastante interessante de acompanhar nesses 2 primeiros episódios. Outra coisa interessante, que a gente até falou, né? Que o menos interessante, na verdade, que tem aí nesse início, pelo menos do primeiro episódio, na minha opinião, foi o momento ali que fica mostrando, vamos dizer, a área militar. Eu acho que a área militar, ela é a área, assim, que menos me chamou, vamos dizer, a atenção nesse início de episódio, tá? Então, logo depois desse acontecimento ali da morte do Matt, a gente já vai focar para a área militar. Por quê? Se você assiste apenas o primeiro episódio, você acha que aquela área militar ali é apenas, vamos dizer assim, uma encheção de linguiça, né? Mas quando você assiste o segundo episódio, é que você compreende o que esse núcleo militar tá fazendo ali naquela cidade de Derry. Primeiro, a gente está no meio da Guerra Fria, que é um período bastante conturbado, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo todo. E a cidade de Derry fica num estado muito próximo ali, vamos dizer,
da União Soviética. Então tudo garante que aquela base militar ali é exatamente por causa da distância, né, para proteger os Estados Unidos de uma invasão soviética, por exemplo, vinda ali do Alasca, da região ali do Polo Norte, vamos dizer, do planeta. Mas não, no segundo episódio demonstra que aquela base militar, ela tá ali porque os militares já conhecem a história que acontece em Derry e eles estão ali atrás de uma arma contra não só a União Soviética, mas qualquer outro tipo de planeta. De qualquer outro tipo de país. E aí, que arma é essa? Tudo garante, tudo indica que seja a coisa, né? Então, o exército americano, ele já tem conhecimento, né? O que é interessante também que a gente vai poder acompanhar no decorrer da série, é que o exército americano, ele já tem conhecimento do que acontece em Derry, né? Então ele já tem um estudo de tudo que está acontecendo ali e está atrás daquela arma. Talvez, acredito que eles tenham até conhecimento de que essa arma, de que essa coisa, ela inverna durante 27 anos e de 27 em 27 anos, ela aparece causando mal, né? Se tem um estudo, se o exército americano já sabe, com certeza eles estão ali naquela data exata, porque eles sabem que aquela criatura, ela vai acordar e vai trazer o mal à superfície, vamos dizer assim, né? Para quem não sabe, a coisa, né? Isso é falado nos filmes, né? Tomar uma água, né? A garganta não aguenta, né? Mas é dito nos filmes que aquela coisa ali, né, no caso, ela inverna de 27 em 27 anos e 27 em 27 anos ela aparece para causar o mal e matar matar principalmente crianças. E por que crianças? Porque crianças são as mais indefesas, né? E essa coisa se alimenta do medo. Quem que tem mais medo? É as crianças. Então ela faz a pessoa ter um medo máximo, né? Pra aí, quando ela tiver no máximo do seu medo, ela poder matar. E é isso que acontece com o garoto, né? Esqueci o nome dele. Vamos lá. Com o Matt. Isso que acontece com o Matt lá no início da série. Quando ele tá no medo máximo, a coisa mata ele, né? E isso também que acontece com o Ted e o Phil, que eram os personagens que tinham ali uma ligação com o Matt, mas eles tinham uma ligação mais de dó com o Matt, né? E aí esses dois ali, no momento em que eles têm mais medo, que é o momento que eles estão ali no cinema, e aí eles veem o Matt dentro daquele filme e o Matt solta o bebê mutante pra matar eles e também a irmãzinha deles, é no momento que os três ali estão com maior medo, né? Por que o bebê mutante não matou a Lily, né? Bom, talvez ele já estaria satisfeito em matar aqueles três ali e dar corda pra Lilith, né? Pra Lily, pra ela, daqui pra frente, ela ter um medo maior e aí sim ela ficar saborosa pra ele. É a única explicação, vamos dizer assim, plausível porque aquele bebê não matou ela, né? Mas a morte desses três crianças já é um negócio que impacta e choca logo no primeiro episódio, porque mostra que a série ela não tem medo de matar personagens principais, como eu já disse, mas como também não tem medo de matar criança e de mostrar muito sangue. A Lily sai ali com a mão da menorzinha na mão, né? De uma criança na mão. Né? Então é uma série que ela não tem medo ali de chocar, vamos dizer assim, né? Outra coisa interessante desse primeiro episódio é que, vamos dizer, toda vez que vai aparecer a coisa, as cenas, elas mudam de cor.
elas ficam com um tom meio vermelho, meio alaranjado. Quando aparecem essas cores, é que a coisa vai, vamos dizer assim, vai aparecer, né? E que a coisa ali, a partir daquele momento, a coisa vai se tornar, a cena vai se tornar uma grande, vamos dizer, vai se tornar impactante, vamos dizer, né? Que a coisa vai aparecer e vai ter algo muito chocante para aparecer ali na tela, né? Agora, uma coisa interessante que apareceu no primeiro episódio é em se tratando da tartaruga. Em vários momentos, eu vou até procurar aqui nas fotos para ver se eu salvei aqui algum momento que aparece a tartaruga. Não tenho aqui, mas deixa eu ver até se eu coloco a tartaruga aqui. A tartaruga, ela aparece em algumas vezes na série. Nesse primeiro episódio aparece um cara fantasiado de tartaruga. A Lilith ganha uma tartaruga, vamos dizer assim, né? Um pingentinho de tartaruga. Isso é por quê? Porque a tartaruga, ela é como se fosse o oposto do palhaço, do Pennywise, né? A tartaruga Maturin, né? Que é cósmica também, é algo alienígena, é o oposto, ou seja, o rival do Pennywise, da coisa, né? Então tudo garante que durante a série nós vamos ter novamente talvez a aparição do Maturin, né? E aí, como que talvez a série deve terminar? E aí eu vou fazendo aqui vamos dizer assim, vamos pensar. Eu acho que esse Maturin, ele vai aparecer, né? E vamos ter, quem sabe, eu gostaria muito de uma luta cósmica entre o Maturin e o Pennywise, né? É um jeito da série mostrar que esse personagem deve aparecer mais na frente. É um jeito da série apresentar esse personagem, né? Então, vamos ficar ligados, vamos ficar aí prontos para aparecer aí. Se aparecer mais uma vez uma tartaruga, vamos dizer assim, né? Uma pessoa, uma tartaruga ali na série, uma pessoa vestida de tartaruga, tem a ver aí com esse easter egg que pode ser aí a presença do Maturin nesta série de Bem-vindo a Derry. Tá? Vamos para o segundo episódio, porque, como eu disse, no segundo episódio ele é mais parado, porque ele é um episódio que, pelo menos, pra mim, é um episódio para apresentar as coisas melhor. Então o piloto, ele já chega dando o pé na porta, né? Vamos dizer assim, chutando a porta. E aí agora vamos apresentar a história melhor. Primeiro, apresentar a cidade de Derry, né? O que é a cidade de Derry? A cidade de Derry é uma pequena cidade ali do interior, mas é uma cidade, vamos dizer, cheia de maldade, né? Porque exatamente é aquilo que eu disse, né? É uma cidade que foi construída em cima de um alienígena, e não só isso, de um alienígena que veio para causar o mal, né? Então, assim, é apresentado todo o mal que essa cidade tem, principalmente toca-se muito no racismo, né? Então tem uma família de um soldado que faz parte, vamos dizer assim, que trabalha na base militar ali daquela cidade e que chega para morar nessa cidade. E essa família, ela vai sofrendo um racismo, vamos dizer assim, um racismo calado, né? Não é ninguém chega para eles e fala o que é, mas eles começam a sentir que eles não são bem-vindos naquela cidade, né? Outra coisa também que é demonstrada é em relação ao exército. Por que o exército americano tem uma base, né? No caso a aeronáutica americana, tem uma base naquela cidade? Isso é apresentado a nós no final do segundo episódio, que é
estão à procura dessa arma que é o Pennywise, né? Atenção, o Pennywise até agora não apareceu como palhaço, né? Ele apareceu de várias maneiras, como um bebê monstruoso, como uma família. Tem um momento lá que ele aparece também aqui no segundo episódio, eu tenho até a foto aqui, que ele aparece pra Verônica, que é uma outra criança que faz parte da série e que vai ser importante durante a série. Vou até pegar aqui o momento em que ele aparece, que é um momento bastante nojento, assustador, vamos dizer assim, né? E uma cena muito boa de bastante sangue, que é essa cena aqui, em que a menina ela fica dentro ali da barriga da mãe, né? E ali, dentro da barriga da mãe, a Verônica, vamos dizer assim, ela não consegue... Primeiro ela fica presa entre as cobertas, né? Ela fica presa entre o colchão e a coberta da cama dela, e com pouco ela tá dentro da barriga da mãe dela, né? E aí ela sai da barriga da mãe, né? Estoura a barriga da mãe, mostrando também que essa menina, ela tem, assim, além do pai dela, que é o cara lá do cinema, e que tá sendo ali a cidade tá colocando ele como o assassino das crianças que foram mortas no cinema. Ela tem esse problema com a mãe, no caso, com a morte da mãe, né? Tudo indica que a história ainda não foi contada, mas tudo indica que a mãe morreu no parto. E aí ela se coloca como culpada por matar a mãe dela. E aí isso é um prato cheio pro Pennywise, porque o Pennywise, ele vai usar desse problema, vamos dizer assim, desse drama que essa menina sente, dessa culpa que essa menina sente, pra botar medo e botar pavor nela, né? A mesma coisa da Lily, que é a personagem principal da história. O pai dela morreu na fábrica de picles, picado e dentro da máquina de picles. Então ali o Pennywise, ele usou isso pra poder botar medo nela, né? Então são crianças, vamos dizer assim, com problemas, como são nos filmes. Aqui também é a mesma coisa. O Pennywise, ele escolhe a dedo qual que vai ser a sua vítima, porque ele vai pegar sempre crianças que têm algum problemas no passado, né, não resolvidos, que se sentem culpadas por algo que aconteceu no passado, né? E é isso exatamente que o Pennywise, ele faz, né? Bom, pra gente encerrar sobre a série, é uma série, assim, que me impactou muito, né? Eu não esperava uma qualidade de filme, né? O que a gente não espera para encontrar em uma série, até porque a série, ela tem um orçamento menor que os orçamentos de um filme, mas os efeitos especiais, assim, estão dignos de filme, né? A história é digna de filme, não parece uma série, realmente. Uma qualidade sensacional, uma qualidade muito boa dessa série do Bem-vindos a Derry. Me impactou positivamente, né? Além, é claro, dos terror, além, é claro, de muito sangue que a gente vai encontrar, a gente tem aqui uma história interessante, uma história que passa lá nos anos 60, antes do primeiro filme, ou seja, 27 anos antes do primeiro filme, e que tem uma história bastante interessante que pode ser contada aí e expandindo ainda mais esse universo do Stephen King, né? Do universo do It, vamos dizer, né? Pra mim, até agora, é uma série sensacional. Indico todo mundo que tiver aí em dúvida do que assistir nessa época agora de Halloween, vá até o HBO e assista ali o Bem-vindos a Derry, que é uma boa série, e tomara que a qualidade dessa série ela continue no padrão que foram os 2 primeiros episódios. Os dois primeiros episódios já estão aí disponíveis para você, né? Para você que assiste pela televisão,
só assistiu o primeiro episódio, né? O segundo episódio vai ser lançado hoje à noite na televisão. Mas para quem tem o HBO Max, né? Agora voltou a ser HBO Max. Já o segundo episódio já foi lançado na sexta-feira passada, que foi o Halloween. Série boa, vamos estar acompanhando. Volto a dizer, como fazemos aqui, como o Rádio Nerd sempre faz, vamos ter agora esse primeiro episódio para falar desta série, para falar da série, o início dela, e lá no final vamos ter um episódio especial para falar do encerramento da série. São 8 episódios, então daqui a 5, já foram 2 episódios, né? Mas conta ainda como essa semana. Daqui a 6 semanas vamos estar aí falando do encerramento dessa série e de uma suposta continuação, de uma suposta de um suposto ainda mais abrangendo ainda mais esse universo de It. A expansão, né, a palavra que eu queria dizer, a expansão ainda maior desse universo de It. É uma série que está fazendo um sucesso muito bom. Essa semana saiu, agora eu não vou lembrar onde que eu vi, mas você pode procurar aí no Google, depois quando o episódio acabar, é claro, depois do que o Rádio Nerd acabar, que a série é a terceira série mais assistida da história do HBO. Só perde para The Last of Us e House of the Dragon, né? Então essas são as duas primeiras séries, a terceira série mais assistida da história do HBO. Isso mostra que uma continuação, uma expansão ainda maior do universo de It, a coisa vai acontecer mais à frente, talvez aí até mesmo uma continuação da história dessa série, né? Bom, vamos aqui, já estamos com mais de meia hora de episódio. Vamos aqui ver o que temos de estreia nessa época agora chamada de época do Halloween, né? Que é uma época que a gente tem algumas estreias interessantes no cinema. Vamos ver se o cinema essa semana bombou ou não, né? Deixa eu só abrir aqui. Vamos ver aqui se temos aí. Essas são as estreias da semana, né? Deixa eu só arrumar para você que está vendo aí pelo YouTube poder acompanhar. Essas 3 aqui são as 3 estreias, essas 3 de cima aqui são as 3 estreias da semana. Na verdade, são 2 relançamentos. A Noiva Cadáver, que é um filme mais recente, vamos dizer assim, que teve o seu relançamento nessa semana de Halloween, né? Vamos ter a bilheteria dele, se foi uma boa ideia ter esse relançamento nessa época agora. E temos também aqui um relançamento bastante interessante, que é o filme Tubarão, que é, vamos dizer assim, o primeiro blockbuster da história dos cinemas. Né? Para quem não sabe o que é blockbuster, é aquele filme que arrasa quarteirão, vamos dizer assim, que é aquele filme que leva todo mundo aos cinemas, que faz uma grande bilheteria. Para quem, por exemplo, Vingadores Ultimato, Vingadores Guerra Infinita, né? Todos os filmes da Marvel antes Ultimato, o próprio Homem-Aranha No Way Home, são aqueles filmes que fazem um grande sucesso, levam grandes bilheterias. Tudo isso inspirado em Tubarão. Tubarão foi o primeiro blockbuster, né? Em termos de, vamos dizer, de marketing, né? Foi algo que não teve igual, né? Nunca tinha tido algo igual como foi Tubarão há 50 anos atrás. Está fazendo aí seu aniversário de 50 anos, esse clássico dos cinemas. Então, voltando aí, estreando essa semana, relançamento de Tubarão. Única estreia que tem aqui é o Terror em Shelby Oaks, né? Que é esse filme aqui, que tá aí no meio para você que tá acompanhando a gente pelo YouTube. É a única grande estreia da semana, né? Agora você tá vendo aqui que o cinema tá gostando muito de relançamento nessa época do ano, porque logo aqui abaixo, ó, já está aqui
para o seu 40º aniversário o lançamento de Volta para o Futuro. Já está aí nas suas pré-vendas, né? É uma época do ano, como eu disse, de preparação para o Natal que está vindo. Então, os grandes lançamentos mesmo você vai poder acompanhar a partir agora do mês de novembro, que está começando. Metade ali do mês de novembro já começa a sair os grandes blockbusters de novo, que é já os filmes que vão fazer sucesso no período natalino, não só nos Estados Unidos, mas aqui também no Brasil, né? E então vamos ter aí os lançamentos agora no começo aí do mês de novembro. É isso aí então, né? Estamos aí com 35 minutos de episódio. Vamos continuar acompanhando It Bem-vindo a Derry. No final da série a gente vai trazer mais sobre essa série. E aí, na semana que vem, a gente volta com um episódio, com um outro novo episódio aí do Rádio Nerd, espero com a presença do Bernardo Lopes. Hoje, dia 2 de novembro, feriado, é aquele feriado, vamos dizer assim, que é feriado apenas por nome, porque hoje é domingo, então ninguém vai descansar, é um final de ano aí com poucos feriados, mas vamos junto então, lutar aí por essa semana que está começando. Um grande abraço a todos, uma ótima semana e até o próximo domingo, se Deus quiser. Um grande abraço!